Se você está grávida, eu tenho certeza que já ouviu diversas histórias e palpites a respeito do parto normal, não é mesmo? Mas hoje eu tô aqui para te trazer uma luz sobre essa escuridão que assombra o parto normal. Tudo isso com informações baseadas em evidências científicas para que você se sinta mais segura, confiante e seja realmente a protagonista do dia do seu parto. Eu sou a Paloma, sou doula, educadora perinatal e estou muito feliz de ter você aqui no meu canal. Qual gestante nunca ouviu aquela frase? Parto normal? Você tá doida? Não, dói demais, dói demais. É uma dor insuportável, é a dor da morte. Você não vai conseguir. Não, um parto normal é muito arriscado. Pra que fazer isso? Vai lá, faz a cesárea, é muito mais seguro. Esses comentários, às vezes bem intencionados, acabam criando uma imagem assustadora do parto. Tem alguns estudos que mostram que até 80% das mulheres vão sentir algum medo durante a sua gestação referente ao nascimento do bebê. Então, é algo completamente normal você sentir medo. Medo do desconhecido, né? Medo de algo que você nunca viveu, medo de não dar conta. Mas o que a gente vai fazer com esse medo? Vamos entender de onde eles vêm, entender se ele realmente faz sentido, se esse medo a gente pode dar credibilidade para ele, se ele pode realmente acontecer ou se ele é somente um mito. E é para isso que eu tô aqui hoje. Nós vamos juntas hoje desvendar muitos desses mitos que assombram as mulheres a respeito do parto normal. E eu quero que você saia desse vídeo confiante no seu corpo e na sua capacidade de parir. Vamos começar com o campeão dos medos. A dor do parto é insuportável. Quem já não se arrepiou só de pensar no que deve ser a dor do parto, que as pessoas falam que é não sei quantos ossos quebrando, que é a dor mais difícil e insuportável do mundo. E se eu te disser que não é bem assim? E se eu te disser que a dor do parto tem uma função super importante? Mas antes vamos entender o que é a dor do parto. Essa dor, ela é causada pelas contrações uterinas. Então, o que acontece? O útero da mulher contrai e a cabecinha do bebê força o colo do útero para a abertura dele. Então, esse movimento que acontece durante o trabalho de parto é o que vai causar a dor, a contração. Então, eu costumo falar para minhas gestantes que é um momento da nossa vida que a gente quer sentir dor, porque essa dor, ela não é uma dor de sofrimento, ela é uma dor da chegada da vida, é a dor que significa que o seu bebê está mais próximo. Quanto mais intenso, mais próximo do nascimento, mais próximo de conhecer o seu bebê. E essa dor, ela também não é uma dor como de um membro quebrado, né? Quebrei um osso, enfim, tô com uma cólica renal. Essa dor, ela vem como se fossem ondas que com o passar do trabalho de parto vão se intensificando. Então a mulher, ela vai sentir que a contração ela está chegando e é como se a gente imaginasse uma onda realmente. Então ela vai se intensificando, ela vai chegar num pico de intensidade. E essa intensidade se mantém por uns segundinhos e aí ela vai passando. E quando ela passa é como se nada estivesse acontecendo. Então, durante o trabalho de parto, o pico dessas ondas, ele é o menor tempo, né? A gente, numa contração de trabalho de parto ativo, a gente tem numa média de um minuto e pouquinho de contração. E quando eu falo de contração, a dor, ela é daqui debaixo dessa onda até lá no topo. Então não é um minuto de pico de contração. Então a gente tem bastante descanso durante o trabalho de parto. Seria numa fase ativa uma contração que dura um minuto, então 1 minuto sentindo dor não no pico, mas dá de várias intensidades até ela passar e 3 minutos de descanso. Essa dor, ela mostra para a mulher caminhos a seguir,
posições que ela vai poder estar adotando para aliviar essa dor e, consequentemente, para esse bebê entrar melhor na pelve e para o parto evoluir melhor. Então, ela tem uma função também. E vamos imaginar que a mulher não sentisse dor nenhuma para parir, simplesmente entrasse em trabalho de parto e tudo certo, segue a vida como se nada tivesse acontecendo. Você consegue entender como isso pode ser perigoso? Às vezes a mulher tá andando na rua, tá dirigindo, tá no meio de uma festa e do nada a criança nasce, né? Então isso também é perigoso, a mulher não sentir nada. Então por isso que é importante a gente ressignificar o motivo dessa dor. Será que ela é uma dor que vai me trazer sofrimento ou será que é uma dor que vai me trazer a maior alegria da minha vida? Será que é uma dor que eu quero fugir ou será que é uma dor que eu quero sentir porque chegou o grande dia? E nós também temos vários métodos para aliviar essas contrações, conseguir lidar melhor sobre isso, mas isso é assunto para outro vídeo. Outro fantasma que assombra as mulheres é o de não ter dilatação, de não dilatar suficiente, de não ter passagem para o bebê. Ah, sua bacia é muito estreita. A fulana, não, ela não dilatou, ela ficou 24 horas em trabalho de parto e não teve passagem. Provavelmente já ouviu isso, não é mesmo? Vamos entender um pouquinho como que acontece esse processo da dilatação e da passagem do bebê? O trabalho de parto, ele tem algumas fases. Cada fase tem suas características. Em outro vídeo eu vou trazer isso também com um pouco mais de detalhes. Mas o que acontece muitas vezes? Na fase inicial do trabalho de parto, a dilatação, ela é menorzinha. Então, de um colo bem fechadinho, deixa eu pegar minha régua aqui. Então, essa aqui é uma régua de dilatação, tá? Então, aqui seria 1 centímetro de dilatação até os 10 centímetros. Então, numa fase inicial do trabalho de parto, a mulher vai estar dilatando 1, 2, 3 centímetros. Só que a fase que a mulher está dilatando isso aqui, as contrações ainda estão muito tranquilas, é uma fase realmente muito inicial do trabalho de parto. Então, apesar, né, principalmente quando a mulher não tem informação, ela acaba indo muito cedo para o hospital. E aí começam as intervenções, acontece uma internação muito precoce, e aí o ambiente hospitalar não colabora muitas vezes para o desenvolver do trabalho de parto, e aí a dilatação realmente ela não evolui. E aí se passam horas, a gente entende o quê? Que a mulher não dilatou. Mas o que que acontece? Ela não estava num trabalho de parto ativo. Então, para a gente entender um pouquinho essa questão da dilatação, é importante a gente ter essa visão. O que será que aconteceu com essa mulher que a gente ouviu essa história? Será que ela não foi muito cedo para a maternidade? Será que ela estava com um suporte adequado, tendo sugestões de posições, exercícios que ajudaram aquele bebê a entrar na pelve? Será que deram tempo suficiente para ela dilatar? Porque ainda tem essa história, essa questão de a mulher precisa dilatar 1 centímetro por hora, né? Isso é uma coisa que já caiu por terra, isso uma linha que se usava lá nos anos 50, mas hoje em dia a gente já percebe que não. Cada mulher tem o seu próprio ritmo de dilatação e o que ela precisa de conhecimento e de um suporte adequado. Então, como que você vai saber se você tem ou não passagem, se você vai ou não ter dilatação? Se permita viver esse processo, se prepare para ele, entenda para onde você vai caminhar, qual é a maternidade, quais são os protocolos. Tenha uma doula, tenha um parceiro que esteja preparado também para te apoiar, para te direcionar, porque aí sim, lá na hora do vamos ver, é que a gente vai entender e muito provavelmente você vai sim dilatar, você vai sim ter passagem.
Cada mulher tem o seu tempo, tem a sua história, cada bebê tem o seu caminho. Você precisa só o quê? Se sentir segura e confiar na natureza do seu corpo, que ele é sim capaz de parir. O terceiro medo e mito relacionado é referente ao tamanho do bebê. Bebês grandes nascem. O que os estudos nos trazem? Que a cesariana ela é indicada a partir dos 4,5 kg. Então, a gente precisa o quê? Ter realmente esse acompanhamento quando se suspeita de um bebê grande, um bebê macrossômico, para aí sim estar tomando a melhor decisão com a sua equipe médica. Muito mais importante do que o peso do bebê são outros fatores como a posição desse bebê e a liberdade de movimento da mãe durante o trabalho de parto. Então, a mulher tem liberdade para se movimentar, para ouvir o seu corpo, adotar as posições de conforto que vão ajudar a descida desse bebê na pelve, muito provavelmente esse parto vai acontecer. Imagina como se tivesse um sofá grandão para passar por uma porta que é estreita e tu só pode passar de um jeito. Só vai por aqui. Não vai passar. Não vai passar. Mas aí a gente pode ter uma movimentação diferente. Vai um pouquinho para lá, vai um pouquinho para cá, vai um pouquinho para cima. Passou. A nossa pelve, ela pode sim passar um bebê grande. Eu já vi mulheres ali desesperadas, meu Deus, o meu bebê tá com 3.800, ele é muito grande, eu não vou ter passagem, ele vai ficar trancado. Calma, é sim possível. Também vale lembrar que ultrassom não é balança. Existem vários, já acompanhei vários erros de cálculo de ultrassom, onde o bebê era para nascer grandão e veio pequenininho. O que eu quero com isso? Que vocês se sintam seguras, se sintam tranquilas, se por acaso no seu ultrassom tá dando que o seu bebê é grande. 3.800, 3.900, próximo dos 4 quilos. É claro que você precisa entender também como que é o profissional que está te acompanhando, o que ele acha sobre isso, e aí tá conversando, trazendo estudos, trazendo essa parte do conhecimento de que bebês grandes nascem. Portanto, a cesariana, única e exclusivamente por conta do peso, por conta do tamanho do seu bebê, ela precisa ser realmente discutida, conversada com a sua equipe para ver se realmente a gente tem um bebê tão grande, se a gente pode se permitir entrar em trabalho de parto e vivenciar aquilo, né? Tentar entender as possibilidades, se vai sim ter essa dificuldade durante o trabalho de parto ou se vai ser um parto muito tranquilo. E junto com esse mito do bebê grande, medo de lacerações, o medo de ficar larga. Qual é a mulher que nunca ouviu história, nunca ouviu aquelas piadinhas? Ah, você vai estragar o parquinho. Ah, porque você vai ficar toda larga. Nossa, teu bebê é grande, vai te rasgar inteira. Esse é um receio, esse é um medo muito comum e bem compreensível, né? Mas é preciso saber, primeiramente, que lacerações perineais são comuns. A laceração, ela é classificada em 4 graus. Então, quando a gente fala de laceração, a gente já às vezes imagina que a mulher se rasgou toda e né, aquela laceração até no ânus, mas não é assim que funciona. Uma laceração de primeiro grau, ela vai envolver apenas a pele, a mucosa da vagina. De segundo grau, envolve alguns músculos ali do períneo. De terceiro grau, já envolve um músculo do esfíncter. E de quarto grau, que é uma laceração mais séria, estende-se aí sim do esfíncter anal até o reto. Porém, essas lacerações mais
graves de terceiro e quarto grau, elas são minoria. O que pode levar a mulher a ter lacerações mais graves são as intervenções, principalmente ali no período expulsivo, né? Um bebê que nasce muito rápido, quando a mulher passa por um puxo dirigido, que é quando o médico fica mandando fazer força e a gente não respeita os puxos espontâneos, né? Aquela vontade de empurrar de uma forma espontânea, onde o bebê vai sim devagarinho, ficar puxando o bebê, né? Tem muitos médicos que têm isso como prática, então o bebê botou a cabecinha para fora, eles já puxam, isso também pode estar aumentando o grau de laceração. O próprio parto instrumentalizado, né? Seja o uso do vácuo extrator, mas principalmente o fórceps. A episiotomia, que é algo que eu ainda vou trazer somente um vídeo sobre ele. A gente sabe que episiotomia ela já é por si só uma laceração de segundo grau e ela pode sim fazer com que esse corte se abra ainda mais, causando uma laceração mais grave. E aí a gente tem algumas coisas que podem estar fazendo com que as chances da laceração diminuam. Uma delas é a massagem perineal, que pode estar sendo feito lá a partir de 34, 35 semanas, mas eu sempre oriento a buscar um profissional, geralmente é uma fisioterapeuta pélvica, para estar passando todas as orientações, como tá fazendo isso bem certinho. Posições mais verticalizadas, ou se a mulher preferir estar deitada mais de ladinho assim, tende também a diminuir a chance de laceração. E aquela ideia de, não lacerei, ok, a laceração não é um problema para mim, mas eu tenho medo de ficar larga para sempre. Porque o que acontece? Passa um bebê por ali, pelo canal vaginal. Mas o que acontece? Durante a gestação e principalmente no trabalho de parto, o seu corpo vai liberando hormônios que vão fazer com que a musculatura da vagina fique mais elástica, facilitando o que? A passagem do bebê. Depois que o bebê nasce, o corpo não vai mais estar produzindo esses hormônios e, consequentemente, a vagina não vai mais ficar tão elástica. O próximo mito é o mito da circular de cordão. Quantas histórias a gente já ouviu de que Ainda bem que foi cesárea, porque tava com o cordão enrolado no pescoço. Filho do fulano, vizinho do não sei quem, nasceu com o cordão enrolado no pescoço, nasceu roxo, quase que morreu. circular de cordão não é indicação de cesárea. Bebê não respira no útero. O oxigênio vem para o bebê a partir do cordão. Por mais que o bebê esteja enrolado no pescocinho, no braço, isso é muito comum, inclusive, ele não está respirando pelo nariz, não tem como ele se forcar. Porque o que acontece? O cordão, ele é protegido por uma camada gelatinosa. Então, não tem como aquilo ali parar a passagem, a não ser que ele esteja muito, muito apertado. Mas aí, durante o trabalho de parto, a equipe vai estar o quê? Acompanhando, escutando o coraçãozinho do bebê, para ver se está tudo ok, né? Às vezes uma circular um pouco mais apertadinha pode, né, comprimir um pouquinho esse cordão e o bebê vai dar sinais de que não está bem. Mas a gente saber já no ultrassom que o bebê tem uma circular de cordão, não vai estar te levando, não é um motivo para te levar para uma cesariana. Vocês já viram o tamanho de um cordão umbilical? Não tem como a criança não se enrolar. É muito comum, inclusive, a gente ter esse achado, né? E o que acontece? Quando o bebê está nascendo e o médico vai observar, né? Eles sempre colocam a mão para ver se tem alguma circular. Quando o bebê está nascendo, já tira essa circular e aí o bebê vai sim estar respirando por conta própria. A Eloá, minha filha, a gente já sabia que ela ia ter uma circular de cordão, né? E na época
eu já estudava, então eu sabia que não era uma indicação de cesariana e eu sabia que ela teria uma circular de cordão. Isso eu já esperava. O que eu não esperava é que ela fosse nascer com 3 circulares de cordão. Então ela estava toda enroladinha, ela nasceu, era médica, era eu, era todo mundo tirando o cordão e andava no pescoço dela. E ela nasceu super bem. Então, essa questão do cordão enrolado no pescoço é um mito. Não se deixe levar por essa situação. Um outro mito, um outro medo muito comum é de o bebê entrar em sofrimento fetal. Como que a gente sabe que o bebê está bem dentro do útero? A partir do padrão dos batimentos cardíacos. Então é por isso que a mulher faz aquele exame do cardiotoco, é por isso que durante o trabalho de parto a equipe vem com o sonar e ausculta o coraçãozinho do bebê. É realmente para acompanhar como que está o bem-estar do bebê. A partir do momento que se observa que está havendo um aceleramento dos batimentos, isso é acima ali de 160, ou uma desaceleração abaixo de 120, essa equipe ela vai observar como que esse bebê se comporta durante os minutos seguintes. E aí sim, a partir desse comportamento do bebê, desse sinal do coraçãozinho, é que vai estar se optando, né? Está decidindo se vai para uma cesariana ou se continua com o parto normal, ou se às vezes precisa de um parto instrumentalizado. Porém, a gente evitar entrar em um trabalho de parto somente por conta deste medo leva a gente a entender que a cesariana ela é muito mais segura. Só que o que os estudos nos trazem? O parto normal, ele é mais seguro para a grande maioria das gestações, tá? Cesariana é uma cirurgia, então ela envolve, além dos riscos cirúrgicos, a maturidade do bebê, que a gente não sabe se é um bebê que está pronto realmente para a vida extrauterina, dificuldades respiratórias, aí ali a gente aumenta riscos de internações em UTI neonatal, risco de hemorragia. Isso tudo a gente está falando do quê? De uma cesariana agendada sem uma indicação real, ok? Não sou contra cesarianas, graças a Deus elas existem, elas salvam vidas, mas é preciso a gente ter esse olhar mais crítico para uma cirurgia que hoje em dia, infelizmente, está banalizada, né? Por muitas vezes por esses mitos que a gente está conversando aqui. Então, o que é preciso? A gente entender que a cesariana, quando bem indicada, ela é muito bem-vinda, inclusive durante um trabalho de parto, quando a gente vê que o bebê não está bem ou quando a mãe não está bem. Ok, a cesariana tá ali para isso, ainda bem que ela existe, mas a gente não pode dizer que é mais segura a gente agendar uma cesariana, que isso é uma segurança a mais do bebê nascer bem do que a gente passar pelo parto normal. Isso também são outras questões que a gente ainda vai estar conversando por aqui. E esses são então alguns dos mitos, dos medos mais comuns que a gente ouve por aí. Todas as semanas eu vou trazer novos assuntos para estar te informando e te deixando mais segura para a experiência de parto que você vai viver. E se esse vídeo te ajudou, compartilha com outras gestantes. Vamos juntas espalhar informação de qualidade, com evidência científica, para que mais mulheres tenham uma boa experiência de parto. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Te desejo uma gestação maravilhosa e uma experiência de parto transformadora. Até o próximo.